algum dos anciãos da igreja. Então, não houve muitas discordâncias quanto se esses livros deveriam ser aceitos como um cânon sagrado. No Antigo Testamento, houve várias discussões se o livro de Esté poderia ser aprovado no cânon sagrado, se o livro de Provérbios poderia ser aprovado no cânon sagrado, se, de igual forma, o livro de Cantares poderia ser. No Novo Testamento, houve poucas discussões nesse sentido. Discutiu-se muito, um pouco, né? Talvez um pouco aí, a questão do livro de Tiago, se deveria ser aprovado, e se o livro de Apocalipse, Martinho Lutero fez pouquíssimas ressalvas ao livro de Apocalipse, se deveria ser aprovado no cânon ou não. Mas essa discussão ela não foi tão fervorosa quanto no Antigo Testamento. Pois bem, é possível que a igreja hoje tenha um olhar mais neotestamentária e talvez não veja tanto significado, tanta importância para o Antigo Testamento. E isso a gente percebe pela forma em que se interpreta o Antigo Testamento, e a gente percebe também algumas mensagens do Antigo Testamento que são alegorizadas. Então, eu quero começar iniciando e falando um pouco como eu quero trabalhar um pouco essa questão da interpretação, falando um pouco sobre o liberalismo teológico. O liberalismo teológico, ele traz em si uma proposta oriunda do método histórico crítico. Qual era o método histórico crítico? O método histórico crítico, ele buscava separar, na visão dele, aquilo que era escritura daquilo que era a palavra de Deus. Então, nós temos a Reforma Protestante lá por volta do ano de 1500. Martinho Lutero traduz a Bíblia, e essa tradução de Bíblia para vários idiomas trouxe, como por exemplo, agora qualquer um tinha acesso à Bíblia Sagrada, poderia interpretar a Bíblia Sagrada, e essa interpretação nem sempre mediante tudo isso, por volta do século XX, começaram a se colocar muitas dúvidas sobre as escrituras sagradas. Dúvidas começaram a surgir. Então, nasce daí o método histórico crítico, que buscava fazer a crítica do texto, a crítica da fonte e a crítica da tradição. Eu coloquei um texto aqui para resumir e tornar tudo mais claro da seguinte forma: o liberalismo tem sua origem na interpretação das escrituras pelo método histórico crítico, que buscava uma interpretação científica do texto bíblico, desapegado de pressupostos teológicos. Agora, é nítido que esse método científico nas escrituras nem sempre vai ser alcançado. Por exemplo, como é que eu provo cientificamente a doutrina da Trindade? Então, existe aí, no meu ponto de vista, uma das doutrinas mais difíceis de ser esclarecidas é a doutrina da Trindade. Não tem, talvez, aí um argumento científico para comprovar a existência da Trindade. Tá? O método histórico crítico, né, objetivava a separação entre palavra de Deus e as escrituras. Vocês estão Sim, conseguindo enxergar a tela? sim, está aparecendo. Júnior, está conseguindo enxergar? Está aparecendo, viu? Está conseguindo enxergar Sim, a está tela? aparecendo. Aparecendo o Ah, texto. beleza, tá, né? Então, no método histórico crítico, para eles, existe uma separação entre aquilo que é palavra de Deus e aquilo que é, é escritura. Então, no método histórico crítico, as escrituras é produto da mente humana, dos profetas, dos apóstolos, enquanto palavra de Deus é a inspiração. Então eles entendem que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus. Então isso vai contra o ensino das Sagradas Escrituras, porque Pedro falou que toda a Escritura ela é proveitosa para o ensino. Então ela é toda, de Gênesis a Apocalipse.
logicamente, isso muitas vezes vai entrar em conflito com a nossa realidade, porque nós estamos na esfera humana, mas Deus não é da esfera humana, né? Deus vive em outra esfera. Então, a gente precisa entender isso. As escrituras eram todo produto, conforme eu falei, né? Esse método permite analisar o contexto, e isso é um aspecto positivo. Ele vai analisar o contexto do livro, avaliar a cultura dos seus povos. Isso levava o leitor a crer que a Bíblia ela não é inerrante e também não é inspirada por Deus de forma verbal e plenária. Então, todo esse método dele, por exemplo, ele vai entender que o texto que vai falar contra o homossexualismo, que isso era um conceito da época, que isso era para aquele contexto em que eles viviam. E, seguindo esse método histórico crítico, nós temos aí grandes expoentes das igrejas, das igrejas inclusivas. Elas vão fazer uso desse método de interpretação. E elas vão dizer, olha, aqui é cultura humana e aqui é inspiração divina. Esse método, ele vai descartar 90% ou mais das escrituras sagradas, porque eles vão negar os milagres, eles vão negar os eventos sobrenaturais da Bíblia, tá? Então, aqui embaixo eu coloquei o método histórico crítico baseia-se na crítica do texto, e aí eles vão saber a língua, eles vão saber o contexto, onde aconteceu a história, onde aconteceu o enredo. Então, toda essa crítica do próprio texto vai ser criticada, a crítica da fonte. Então, ele vai analisar, será que esse texto realmente foi escrito por fulano de tal? Usar como exemplo o apóstolo João. Será que o apóstolo João foi realmente quem redigiu essa epístola? Será que a epístola que tem o título de Epístola de Paulo a fulano de tal foi realmente Paulo que redigiu? Então, a crítica da fonte, a crítica da tradição. Então, nessa crítica da tradição, colocado em dúvida se a tradição da igreja respeitou de fato, os pais da igreja respeitaram de fato a tradição ensinada por Jesus Cristo, né? Então, no tocante a isso, esse método histórico crítico, ele vai ferir a interpretação das escrituras. No nosso meio pentecostal, nós não nos preocupamos muito com esse método. Para nós, esse método ele não chegou a nós com muita força, né? Igrejas pentecostais clássicas ou neopentecostais não fazem essa crítica. Algumas igrejas mais inclusivas, com uma pegada mais moderna, com uma pegada mais secular, vão se utilizar desse método histórico crítico. Eu acredito aqui que minha participação ela deva ser menor, tendo em vista aí o vasto conhecimento do professor Edmilson Júnior, mas eu gostaria de ter começado por aqui, e aí a gente pode discorrer depois em grupos de WhatsApp, em conversas particulares, em novas reuniões que possam surgir daí, e a gente pode tratar apenas de métodos de interpretação. É apenas uma sugestão. Nós temos aqui outro método de interpretação que é a alegoria. Esse me preocupa mais, porque no meio pentecostal eu vejo muitas pessoas pregando alegoricamente. Talvez na mente delas, na mente da maioria dos nossos irmãos que pregam e que não se preocupam em entrarem em um curso de teologia, se prepararem melhor, eu vejo que eles têm uma tendência natural muito forte para a alegoria. Talvez acreditando que está fazendo uma tipologia, ou talvez acreditando que está pregando que aquele é o real texto, né? Então, quando os irmãos espiritualizam muito o texto, eles, que é o caso do pentecostal, quando se espiritualiza muito o texto, às vezes cai no erro de alegorizar. Então, enquanto na tipologia, o esclarecimento da simbologia ela é de forma direta,
Na alegoria, não. Então, na alegoria, você vai simbolizar tudo. Enquanto que na tipologia, não. Você tem um elemento só para comparar, né? Está muito correlacionado no texto. E a alegoria, não. Então, por exemplo, a alegoria torna o texto talvez muito vago. E me falta palavra agora para descrever o que eu penso, né? Mas vamos supor que na terça-feira alguém vai pregar sobre o bom samaritano. E aí o bom samaritano simboliza o homem pecador. Os ladrões simbolizam Satanás. O azeite vai simbolizar o Espírito Santo. O animal vai simbolizar o evangelista. E na quinta-feira, alguém vai pregar e vai dar outros simbolismos para esses mesmos elementos. Então, o que é que os dois indivíduos fizeram? Eles alegorizaram. É diferente da tipologia, porque na tipologia eu tenho um elemento claro. Eu tenho um elemento claro ali no texto. Ok? Então, em suma, alegorizar parábolas não é um bom caminho. Por quê? Porque a parábola ela tem um objetivo. Ela tem um objetivo. E geralmente as parábolas, o próprio Senhor vai concluir. Existe algo que liga, né? Existe uma ligação muito forte entre a comparação que Jesus está fazendo e o objetivo, tá? Eu coloquei de forma mais clara, mais sucinta aqui, escrita. A alegoria bíblica foi muito utilizada pelos pais da igreja. E, de fato, a gente consegue ver isso quando a gente lê qualquer documento antigo dos pais da igreja, a gente consegue ver essa alegorização. Consiste nas representações de pessoas, objetos, etimologias, aplicando a tais outros significados, né? Por exemplo, o objetivo ali do óleo, agora você vê a alegoria nos erros que incorrem. Utilizando o mesmo texto da parábola do bom samaritano, o azeite que é derramado sobre a ferida do homem que caiu, simplesmente o azeite entrava no processo aí de cicatrização das feridas. Então, o azeite era utilizado como remédio também. O vinho, ele não era utilizado apenas para consumo, ingerindo, né? Mas o vinho também, ele desinfeccionava, né? Ele desinfeccionava qualquer ferimento. Então, o objetivo da parábola de Jesus não era alegorizar o azeite, o burro, o dono da estalagem, as moedas, não era nada disso. O objetivo de Jesus era falar o que é o amor e quem é o meu próximo. Mas quando eu alegorizo os pormenores da história, eu não consigo encontrar o verdadeiro sentido da história. Por quê? Porque eu estou detalhando objetos, nomes, pessoas que não têm tanta relevância para o significado da história, né? Então isso vai negar o sentido literal do texto e do contexto. E não leva também em consideração o objetivo do autor do texto e despreza totalmente o estilo textual do livro. Então, por exemplo, quando eu leio o livro de Salmos, logicamente que eu estou lendo uma poesia. Está repleto de hipérboles, de paralelismos e por aí afora vai, né? Então, a alegoria, eu acho ela perigosa porque eu começo a rechear tanto o bolo que pode me causar um mal-estar estomacal, né? Então, a alegoria, no meu ponto de vista, em alguns textos, não tem como fugir de alegorias no Apocalipse, e isso eu tenho isso definido, entendo dessa forma na minha mente. Em alguns textos, em alguns casos, eu recorro à alegoria. Não tem como fugir disso, mas não sempre. Mas não sempre. Eu devo buscar o objetivo do autor, eu devo buscar o significado do texto, né? Então, a alegoria, ela é perigosa por isso. E a alegoria, ela é muito utilizada no meio pentecostal. Então, eu coloquei aqui formas de interpretar o Antigo Testamento. E por que eu coloquei a alegoria? Porque como nós temos dificuldades
pelo espaço temporal do Antigo Testamento, pelo nosso conhecimento, talvez mínimo, do Antigo Testamento, nós começamos a alegorizar muitas coisas. Então, eu coloquei aqui formas de interpretar o Antigo Testamento. Então, nós temos os textos narrativos, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Êxodo, Neemias e Esther e Jonas. Agora, talvez você esteja pensando, poxa, mas os 5 primeiros não é o Pentateuco? Os 5 primeiros é o Pentateuco. Mas nós não podemos descartar o gênero do livro. Então, eles contam histórias, né? Eles narram acontecimentos. Por isso, eu separo ele como narrativos, embora eu sei que é Pentateuco, é a lei, né? É a Torá de Deus. Mas eu separo eles como textos narrativos, tendo em vista o gênero de narração dele. Temos aí os textos proféticos, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofônia, Azeu, Zacarias, Malaquias. Né? Então, quando eu estou diante de um texto profético, nem tudo, para mim, também vai ser literal. Então, nem tudo que esses homens falaram, eles viram de fato acontecer. Isso é muito claro e evidente, acho que para todos nós. Temos os textos poéticos, e aqui tem Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Né? Os textos poéticos, como eu falei para vocês, têm um paralelismo muito grande. Existem comparações, né? E nem tudo também nos textos poéticos deve ser levado na literalidade, porque aí a gente vai ter sérios problemas quanto a esses textos, ok? Então, por exemplo, quando eu pego o livro de Provérbios, se eu for levar tudo literal, todo padeiro deveria ser rico, porque ele ensina sobre acordar cedo para ir trabalhar. E as possibilidades de se ter dinheiro pelo fato de trabalhar cedo, né? Então, Cantares de Salomão, que aqui Cantares de Salomão também vai uma ressalva de a gente recorrer às alegorias, né? De a gente recorrer a alegorias para poder dar sentido ao texto, tá ok? Então é preciso a gente ter entendimento de como separar o Antigo Testamento, para a gente poder conseguir interpretá-lo de forma mais adequada. E como Jesus interpretava o Antigo Testamento? Jesus, a todo momento, ele fez várias citações de várias passagens, de vários acontecimentos do Antigo Testamento, de profecias, né, acerca do Antigo Testamento. Então, vamos lá. Jesus interpretava textos literalmente. E por que eu coloco esse texto, a interpretação, como literalmente? Porque o método histórico crítico, né, o liberalismo teológico, negavam as evidências miraculosas de qualquer texto. Então, na realidade, quando um liberal ele está diante do dilúvio, por exemplo, como eu coloquei o exemplo aqui abaixo, diante do dilúvio, ele vai dizer que o que nós temos ali que focar é a lição moral do texto. Então, o texto narrou um acontecimento que não é verdade, mas que traz uma lição moral. Né? É basicamente o que os gregos fazem diante da mitologia. Existe uma moral na história. Tá? Então, Jesus interpretou o texto literalmente. Quando ele fala do sangue do justo Abel, invocando assim a criação de Deus, né? Invocando assim a criação de Deus. Então ele entende que a criação ela foi literal. Houve um Deus que criou tudo, né? Conforme ele coloca aqui em Mateus capítulo 10, versículo 6. Mas no princípio da criação Deus os fez homem e mulher, né? Mostrando que evidenciando um ato sobrenatural. Que ato sobrenatural? A criação. A criação, ela passa a existir de forma sobrenatural de Deus. Porque hoje, para a gente criar alguma coisa,
nós precisamos de matéria-prima. Nós precisamos fazer com a nossa própria mão. E Deus, ele fez com o som da sua voz. Tá? Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, no liberalismo teológico, eles negam de que tenha havido um dilúvio e de que uns animais tenham chegado na arca sozinhos. Mas Jesus está comprovando essa história de forma literal, não de forma alegórica. Jesus está interpretando de forma literal. Então, quem vai ler Mateus 24 e alegorizar, pode dizer que Jesus voltará para indivíduos, individualmente, e quando uma pessoa morre, é porque Jesus voltou. Então, na linguagem liberal, Jesus não precisa voltar, o arrebatamento não precisa acontecer, porque Jesus volta para aqueles que morrem, né? E Jesus evocou o texto de Noé, dizendo que houve ali um juízo literal, tá? A história de Ló também, né? Um liberal tem dificuldades em aceitar que alguém tenha virado uma estátua de sal porque olhou para trás. Jesus está apontando para a literalidade dos fatos. A literalidade comprova o quê? Que de fato aconteceu, né? A história de Jonas também. Jonas passou 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe. Então, Jesus está dizendo que quando eu leio esses textos, o que é que eu entendo? Que essas histórias, Jesus está dizendo que de fato aconteceram. E que não existe outro modo de interpretar isso, a não ser que de fato aconteceu. Tipologicamente, Jesus também usou a tipologia. E quando eu falei para vocês que a tipologia ela é diferente da alegoria, é porque na tipologia eu tenho uma referência direta. Então eu tenho um elemento de comparação, né? Diferente da alegoria. Eu não consigo provar para você biblicamente, por exemplo, que o vinho é alegria. Eu não tenho. Isso é uma alegoria, tá? A tipologia, eu tenho como mostrar para você que a serpente que Moisés ergueu lá no deserto simboliza Cristo. Por quê? Porque o próprio Jesus se viu nessa figura, se viu mostrado nessa figura. Então, eu tenho uma regra pré-definida quanto à tipologia, né? Na tipologia, o elemento do Antigo Testamento é demonstrado no Novo, de forma direta. Então, você vê aí, por exemplo, Jesus falando: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem É seja o tipo e o revelado. antítipo, né? Então, eu tenho informações cruzadas do Antigo e Novo Testamento. Então, isso, para mim, Ok. é tipologia. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Já falei um pouco sobre isso, tá bom? E aqui eu repeti de novo algumas informações, dada a necessidade, porque os textos estão sendo interpretados por Jesus tanto literalmente quanto tipologicamente. Então, a tipologia não nega que o fato tenha acontecido. Ela aceita que o fato tenha acontecido e ela tem um outro fato similar ou igual no Novo Testamento. Jesus também interpretava textos profeticamente, porque, e é interessante, Greg Keane vai falar muito sobre isso, em que era profética nós estamos. Nós, quando recorremos à Bíblia Sagrada, a profecias, nós temos que identificar isso, o que é que aquela escritura tem a ver comigo, com a minha comunidade e com o período em que nós estamos vivendo. Então, Jesus interpretou tudo isso profeticamente. Por exemplo, hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, você vê que Jesus interpretava acontecimentos à sua volta profeticamente. Profeticamente. Será que nós não temos nenhuma profecia do Antigo Testamento que está sendo cumprida em nossos dias?
porque Jesus observou o comportamento das pessoas e ele disse: olha, isso aqui é o que profetizou o profeta Isaías. Lucas 24, a profecia messiânica, tá? E Jesus também interpretava os textos de forma prática, porque as escrituras, irmãos, ela não tem a ver apenas com interpretações, se eu não conseguir localizar isso para mim. Deixa eu ver se eu consigo virar a tela aqui para vocês visualizarem melhor a tabela. Jesus interpretou de forma prática. Quando ele disse assim, pois desejo misericórdia e não sacrifício, Jesus viveu de fato isso. Uma vida mais piedosa do que sacrificosa. Então, por exemplo, talvez o que Deus queira, num culto, num domingo à tarde, não é que eu chegue cedo na igreja. Talvez o que Deus queira é que eu coloque alguém no meu carro e leve para o hospital. Talvez o que Deus queira não é que eu ofereça meu sacrifício em dinheiro. Talvez o que Deus queira é que um pouco da minha renda seja doada para alguém que está necessitado, para alguém que está passando fome. Então, talvez esse seja o significado desse texto: misericórdia quero e não sacrifício. Então, Jesus interpretava textos de forma prática, de forma prática. Não adianta eu interpretar os textos se eu não trago esses textos para a minha vida, né? Então, Jesus fez muito isso. Quando o Senhor falou, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, eu me recordo de textos que Jesus falou que a comida dele, conforme está aqui, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então, isso é amar de forma prática, não é um amor de palavras. A prioridade de Jesus era fazer a vontade do Pai. O que é que o texto de Deuteronômio invoca? Ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Né? E Jesus também acrescentou a esse versículo, e o próximo ame os teus irmãos como a si mesmo, né? Conforme Marcos 12, 36. Então, esse amor de Jesus foi demonstrado no dia a dia da sua vida, de forma prática. Então, não é apenas eu interpretar o texto, agora eu tenho que me preocupar em como praticar o que o texto está me falando, como eu colocar em prática o que o texto está me falando. Teria muito mais coisa aqui para falar, eu preparei muito mais coisas para falar. Acho que eu errei aqui. Tinha algumas coisas aqui ainda para falar, mas acaba que fica sem tempo para a gente poder falar, tendo em vista que iniciamos um pouco tarde, né? Eu gostaria de falar aqui sobre alguns riscos, alguns cuidados que nós precisamos ter quando interpretamos alguns textos do Antigo Testamento. Alguns cuidados que nós devemos ter quanto aos textos do Antigo Testamento. Por exemplo, o neopentecostalismo, ele vai ter algumas interpretações bem complexa, e que trazem problemas graves. Por exemplo, eles não separam aquilo que é narrativo daquilo que é prescritivo. Então, os neopentecostais, eles vão pegar um texto do Antigo Testamento e eles vão usar amuletos. Amuletos. Então, eles vão pegar, por exemplo, Davi andou pelo Vale de Sal, vamos fazer aqui Faz o um culto uso do Vale de místico, né? Sal. E aí eles formam o chão. Faz um uso místico dos Desculpa? textos, né? Então não faz aquela qualificação Isso. que o Então, que o eles. texto está proporcionando a um caráter descritivo. Por exemplo, Eliseu pega um prato com sal e lança na fonte das águas. Está descrevendo. Aconteceu esse milagre com essa estratégia. Mas não está prescrevendo
Aí o cara vai lá e faz um uso místico desse negócio, constitui um amuleto, né? Faz uma mandinga, vira uma macumba evangélica. Vira um negócio assim que torna o evangelho uma palhaçada. Assim, tudo que você tem trazendo um alerta extraordinário. É um alerta gravíssimo, porque dependendo do mau uso que se faz do Antigo Testamento, da má aplicação, vira uma loucura, vira uma coisa completamente herética, completamente prejudicial. Né? Então a gente percebe isso. Muito obrigado aí pela sua colocação, né? Então, o que é um texto prescritivo e o que é um texto narrativo? O texto narrativo, ele não tem a intenção de ordenar que nós façamos. Ele apenas narra o fato. Um bom exemplo para isso: a quantos Deus pediu para que sacrificassem os seus filhos? Apenas E a tinha um Abraão. propósito tipológico, não é? Então, E tinha uma pegada tipológica, o tipo e o isso, muito antítipo. bem. O tipo lá com Isaac e Abraão, o antítipo com Cristo. Abraão é detido no sacrifício. Deus sacrifica seu filho. Então tinha esse tipo devidamente entendido, mas quando a pessoa não está nem aí, aplica, né, de qualquer forma, de qualquer maneira, totalmente aleatório, pode vir a ter uma hemorragia terrível, quase morre. Por quê? Leu lá, Abraão foi lá e se... Era uma prática do Antigo Oriente Médio. Os caras arrancou, arrancou lá uma parte e foi parar no hospital. É interessante, irmão, sempre também quando a gente for fazer. Eu sei que existe uma sobre uma das narrativas. É justamente por Pois é. em cima de narrativas. Pode ser várias vezes. Dentro de um mesmo texto, então a gente começa a comparação desse padrão. De outra forma, e quando eu falo de contexto, eu não falo de época de livro. Temporal entre Jacó e Abraão, mas ambos estão em contexto de peregrinação ainda, entendeu? O contexto da conquista, nós temos aí um período de 180 anos no livro de Juízes. Juízes, ele ainda estão conquistando os espaços ali dentro de Canaã. Essa conquista ela só vai ser completa quando Davi é erguido como rei. Então, Davi conclui a conquista daquela terra. Então, esse padrão ele vai se repetindo dentro do mesmo contexto. Né? Então, a gente aí, logicamente, não sei se alguém criou uma doutrina em cima disso, né, desse mesmo contexto. Por exemplo, batismos com o Espírito Santo, por que a gente tem a crença de que o falar em línguas é evidência do batismo com o Espírito Santo? Porque dentro do contexto, a gente vê o falar em línguas sendo descrito nos 4 relatos. Nós temos 4 relatos de batismo com o Espírito Santo no Novo Testamento, e em 3 deles a evidência de línguas são manifestas. Então a gente constrói em cima dessa narrativa porque existe um padrão. Você está entendendo? Então existe um padrão, a gente constrói uma teologia em cima desse padrão. Agora, de forma alguma, eu vou construir uma teologia em cima de um único acontecimento, como foi, por exemplo, o caso de Abraão. Só a ele Deus pediu
para sacrificar o seu filho. Então, os neopentecostais não separam o que é narrativo Exatamente. do que é prescritivo. Um outro ponto é que eles focam na conquista. Eles focam na conquista e na prosperidade. O negócio do neopentecostalismo, como a Igreja Universal do Reino de Deus, é dinheiro. É dinheiro. Então, eles vão bater muito em cima dessa tecla da prosperidade e da conquista. E aí um exemplo claro é onde pisar a planta dos vossos Nossa, esse pés te aí então. darei. Mas espera aí, não está no Pois é. contexto nosso, né? Os super profetas, os neopentecostais, eles têm uma admiração por profetas, por profeta. E o líder, ele se coloca como um profeta nos dias de hoje, né? Iguais os profetas do Antigo Testamento. Então, o neopentecostal ele vai olhar para aquela figura profética do Antigo Testamento e vai dizer: eu sou Exatamente. como Elias. Existe um que se veste de pano de saco na televisão, Pois é. né? Então, é, eles se colocam na figura de super profetas, tá? Ok? Então eu quero finalizar por aqui e eu quero finalizar apenas com mais um tópico. No Islã, a Torá é o essencial. No judaísmo, a lei, os profetas e os salmos é essencial. Negam completamente o Novo Testamento. Para os apóstolos, as escrituras eram o Antigo Testamento, porque quando eles escreveram, eles não tinham ideia de que Jesus viesse, de que chegaria a 2022 e Jesus Exatamente. não Eles teria estavam. vindo. Mas para os pais da igreja, as escrituras eram Antigo Testamento, os evangelhos É, e as cartas dos apóstolos de Cristo. Tá ok? E para Martinho Lutero, os apócrifos precisavam ser lidos e consultados apenas como fonte histórica e não fonte de revelação, não fonte de iluminação, não palavra de Deus, mas deveriam ser consultadas como fonte históricas. E nós temos ressalvas, porque existem lá erros de anacronismo. Tá ok? Então eu encerro minha participação aqui, espero que tenha ficado claro para muito vocês, não bom. sei se ficou dúvida, se alguém quer, dentro disso tudo que foi falado, perguntar, ou também ter alguma parte em tudo que eu falei, acrescentar. Os irmãos querem falar, quer perguntar? Tranquilo? Se não, eu quero fazer só algumas colocações, porque o conteúdo que você trouxe, que inclusive foi bastante técnico, eu não vou trazer algo tão técnico, não. Vou trazer algo um pouco mais bíblico, vamos dizer assim, devocional. Mas algumas coisas que eu gostaria de destacar que são fundamentais, né? Essa abordagem, para começar, ela é muito importante, porque como pentecostais históricos, é necessário nós nos destacarmos quanto à tratativa do texto. Então, a teologia pentecostal precisa avançar cada vez mais, estabelecer uma hermenêutica séria, fazer uma boa interpretação das Sagradas Escrituras e, principalmente, uma aplicação correta, né, para que nós possamos construir uma teologia que seja verdadeiramente bíblica. Então, quando você resgata essas questões que são complexas, são complicadas, é necessário talvez não ter um entendimento tão profundo delas, que são complicadas para muitos contextos, mas é pelo menos necessário termos alguma ideia acerca delas. Então você falou sobre a alta crítica textual, né, que vai dar depois desaguar na teologia liberal, inclusive a lição de número 2 vai abordar um pouco sobre os prejuízos da teologia liberal e da relativização do pecado, por exemplo, a partir da releitura, da desconstrução, tá certo? E da ressignificação que eles aplicam sobre os textos. E aí, lembrando de um estudo que eu fiz sobre isso aqui, ó, História da Reforma. Esse livro aqui, História da Reforma, eu estava fazendo pesquisa para a história eclesiástica e estudei aqui um capítulo onde ele começa a explicar um pouco
essa dinâmica do surgimento desse estudo, dessa teologia crítica, né, histórico-crítica. E ele fala acerca da reforma, né? Então você tem a reforma. A reforma vai estabelecer alguns estados protestantes. Nesses estados protestantes você vai ter uma religião do Estado, tá? Então a reforma dentro de alguns contextos da Alemanha, na Suíça, tá certo? Na Inglaterra, durante um certo período, na Escócia, muito mais que na Inglaterra, você vai ter o estabelecimento de algumas administrações que vão favorecer a igreja naquele lugar e dependendo da tendência, pode ser favorecimento ao catolicismo ou às igrejas reformadas que estavam surgindo. Dentro desses ambientes reformados, começa a desenvolver uma teologia. Quando a reforma rompe, tá certo? O poder que a Igreja Católica detinha sobre as academias, sobre as universidades, sobre a vida de modo geral, impondo até o índex, né, que selecionava os livros que poderiam circular ou não. Você tem agora o rompimento, né, com essa igreja. Essa igreja não tem mais poder de gerenciar certas áreas, certas regiões. Mantém ainda esse poder, de certa forma, ainda nas regiões que permanecem católicas, mas perde o controle sobre algumas outras. E nessas outras começa com o rompimento, né, quando você quebra essa linha de poder, essa linha de controle, você tem, por um lado, a liberdade. Então você vai ter agora a Bíblia sendo traduzida para o vernáculo, né, para a língua desses povos, o alemão, com Lutero. Aí vai ter o francês, o inglês, né, o escocês e por aí vai. As traduções que são feitas, né, para o vernáculo, para a língua local. Então isso é extraordinário, a tradução da Bíblia, a implementação de escolas de estudo, a universalização do ensino, que começa dentro do âmbito protestante, esse ensino ser universalizado para que a Bíblia seja lida. Então as pessoas são alfabetizadas agora. Então isso é extraordinário. Mas por outro lado, você rompendo o controle que a igreja detinha sobre essas academias e universidades, você também está proporcionando que certas correntes de pensamento também tenham liberdade para se expressar e para começar a construir de uma forma muito mais livre. Então, simultaneamente à reforma, haviam outros movimentos do intelecto, né, de pensamento, que também estavam lutando por liberdade, que também estavam querendo se livrar do domínio da igreja. Aí podemos citar, por exemplo, um cara que era do contexto ali de Lutero, Melanchthon depois, que é Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã, que é um dos grandes nomes aí da interpretação bíblica, da tradução do Novo Testamento, inclusive, vai fazer uma tradução direta do grego, né? Ele alimentava uma corrente um tanto mais liberal, né? Uma corrente um tanto mais não tanto presa a dogmas, né? Ao dogmatismo que vai surgir dentro da igreja alemã. Então esse livro falou aqui, por exemplo, sobre pós-reforma, você vai ter o que ele chama aqui de escolasticismo protestante ou de confessionalização. Esse escolasticismo ou confessionalização é a época em que essas igrejas pós-reforma, agora elas estão estabelecidas, geralmente são igrejas estatais, elas querem fechar um conjunto de dogmas. Elas querem dogmatizar para que eles controlem todos os aspectos da interpretação bíblica. Então eles vão sentar, vão estudar, vão formar comissões, vão estabelecer as suas declarações de fé. E aí tem as diversas declarações de fé, helvética, né, algumas que surgem aí, Westminster e tal. Elas vão fechar o quê? Olha, a Bíblia é interpretada dessa forma, dessa maneira. Né? Vai acabar, por um lado, estabelecendo uma segurança maior para que possa fechar o território contra heresias, mas por outro vai congelar também isso aí, né? Vai deixar um tanto estagnado. O pensamento fica um tanto congelado devido a esta confessionalização, tá certo? Esse estabelecimento desses o congelamento por meio dessas declarações de fé. Então você tem, por um lado, essa igreja oficial lutando para estabelecer os seus dogmas. Por outro lado, pensadores que agora estão trabalhando de uma forma livre, sem aquele controle que havia imposto sobre eles. E aí você tem o humanismo já estava crescendo, se tornando muito forte, né? O renascimento também, né? Então você tem as correntes humanistas priorizando o homem e seus interesses. O renascimento buscando conteúdos pré-católicos, antes do filtro que era estabelecido pela igreja, resgatando
os antigos filósofos, né, tendo contato direto com o conhecimento da antiguidade. Inclusive, começam a dispensar até os copistas da igreja, os mosteiros. Começam a surgir os grandes ateliês que traduzem as obras, inclusive resgatando essas obras através de outras tradições, como a árabe, por exemplo, através de Averroes e Avicennas, tem contato com Aristóteles, Platão, né, aquilo que Platão falou sobre Sócrates, e aí começa a ter contato direto com essa filosofia, estabelecer uma ponte com ela. Então, o Renascimento, o humanismo centrado no homem, o interesse agora é o homem, tá certo? E aí onde vai surgir o iluminismo. O iluminismo é onde o pau vai quebrar, porque com o iluminismo surge o racionalismo, e do racionalismo surgem certos critérios antissobrenaturalistas. Aí você vai ter, por exemplo, o empirismo, né? Aquilo que é verdade, somente aquilo que pode ser provado e analisado cientificamente, a partir de critérios científicos. Quando esses caras começam a crescer, elaborar seus tratados, né? Constituir suas obras e dominar o espectro acadêmico, eles começam a impor essas limitações sobre a teologia. Então a teologia, para se chamar ciência, para se manter dentro do aspecto acadêmico, terá que rezar conforme a cartilha do humanismo, conforme a cartilha do iluminismo, conforme a cartilha do racionalismo. E esse racionalismo impõe, tá certo, como forma de pensamento científico, o empirismo, tá certo? Somente aquilo que pode ser provado cientificamente, somente aquilo que pode ser analisado. E aí, como você colocou, onde fica o sobrenatural? Que é aí onde você vai ver alguns teólogos cedendo a essas propostas. Por exemplo, o Rudolf Bultmann, com a chamada desmitologização da Sagrada Escritura. A desmitologização é um instrumento extraordinário para destruir tudo quanto texto que fale sobre sobrenatural, que fale sobre milagre, tá certo? Então, essa desmitologização vai dizer tudo aquilo que fala acerca de sobrenatural, de milagre, é mito. O mito, a gente tem ele como extremamente depreciativo, mas dentro de certos meios, ele é apenas uma forma do antigo, desprovido de pensamento científico, explicar a natureza. Como ele não tinha como analisar as coisas, ele explicava através de mitos. Então ele diz: essas narrativas aqui são mitológicas, com a maior tranquilidade. E aí essa investigação vai ser sobre o Antigo Testamento e também aquilo que a gente conhece, a investigação sobre o Jesus histórico. Essa investigação sobre o Jesus histórico, ele já fez várias vítimas. Por exemplo, você tem um grande nome da teologia que até pouco tempo atrás eu tinha como uma grande referência, como um grande pregador, e que agora não dá mais. Porque o cara simplesmente cedeu a essas pressões, a essas correntes. Você tem aí o Ricardo Gondim, por exemplo, que agora começa a desacreditar dos milagres, começa a pedir desculpa por ter pregado contra certos movimentos de comportamento que são antibíblicos, denunciados pela Sagrada Escritura. Então os caras, diante dessa pressão, começam a ceder. No que eles começam a ceder, eles começam a tentar ressignificar a Sagrada Escritura, adaptando-a a esses pressupostos. Pressupostos, por exemplo, antissobrenaturalistas. E aí é muito útil você ver hoje surgir pessoas como Adalto Lourenço. Tem outro que eu nunca lembro do nome. Adalto Lourenço foi o que eu lembrei. Éder René, Marcos Eberlin. Éder René Teve o Éder Kivitz. René Kivitz também, que busca atualizar, né? Então está pedindo uma atualização da Bíblia. Por quê? Porque quer submeter a Bíblia a esses novos conceitos, essa nova forma de ver o mundo, essa nova visão de mundo. Dentro dessa esteira, surgem os caras que querem adaptar a Bíblia à corrente marxista, teologia da libertação, ou teologia da missão integral, que é um braço evangélico da teologia da libertação. Mas, por outro lado, é interessante você fortalecer, né, e você dar ouvidos a pessoas que estão se contrapondo a isso. Né? Por exemplo, Marcos Eberlin, que é um grande nome na ciência. Adalto Lourenço é outro também grande nome na ciência, que procura fazer uma afirmação bíblica mais fundamentalista, vamos colocar assim. Né? Uma aplicação do texto bíblico a partir daquilo que ele declara, e não a partir daquilo que é reinterpretado. Então é interessante nós termos esse devido cuidado. Precisamos pelo menos ter um contato, né, para entender quais são os riscos. Se você não tem nenhum contato, você não sabe nem com o que você está lidando. Você está andando no campo minado e não sabe. Daqui a pouco vai explodir sua perna ou vai te matar. Então é interessante termos um contato. Isso que você fez, por exemplo, você simplificou e apresentou. As pessoas que não tinham nenhum contato com isso já sabem que existe esse alerta.
tanto em relação a isso, essa teologia liberal, os riscos que ela oferece. Inclusive eu já falei com muitos alunos meus que falaram, olha, eu quero fazer teologia, mas quero fazer uma grande instituição, tá? Uma instituição com reconhecimento do MEC. E eu sempre pergunto, qual é o seu intuito de ter o reconhecimento do MEC? Você vai dar aula numa instituição pública? Vai dar aula para alguma escola do governo? Porque esse selo, para você ter esse selo do MEC, você tem que se dobrar a certas perspectivas teológicas que são antibíblicas, que são completamente antibíblicas. Então, uma instituição de ensino que quer ter o aval do MEC tem que adotar esse cronograma, tem que se submeter, tá certo? A certos padrões, e muitas das vezes você vai ser inserido, e às vezes sem o devido preparo, a certas correntes teológicas que são prejudiciais, são extremamente perigosas. Eu, por exemplo, auxiliei um irmão nosso da igreja que acabou de cursar uma faculdade aí de teologia, com aprovação do MEC e tudo, e foi ajudando ele ao longo do curso, e ele mandava material, eu dava uma estudada, conseguia ajudar ele a fazer um texto, a dar uma resposta. E eu vi muito de teologia da libertação, vi muito de teologia da missão integral, muitos autores dessa teologia liberal, dessa alta crítica textual, que desciam um pau na Sagrada Escritura. Para eles, Moisés escreveu o Pentateuco tem pelo menos 4 fontes, que é a chamada teoria da fonte, né? Que é a Javista, Eloísta, Sacerdotal e Deuteronomista. Então é um retalho que foi sendo juntado ao longo do tempo, só foi terminar lá perto da época lá de Josias, quando o templo reformado, e eles encontram lá um livro e dizem, pronto, ali é a tradição deuteronomista que está sendo inserida dentro desse que chama-se Pentateuco, que a gente acredita ser de autoria mosaica. Então, quando você começa a ter contato com essas coisas, se você não está pronto para isso, isso vai queimar seu fusível. Isso vai fazer com que você entre em parafuso. Você não sabe agora. Uma pessoa que tem esse tipo de coisa na cabeça, esse tipo de ideia na cabeça, que não foi refutada, ele não prega a Bíblia como tem que pregar, tá certo? Ele fica sempre relativizando, ou se prega sempre alegoriza, aí você entra na ferramenta da alegorização. A alegorização para esses caras, para que ela serve? Para ele pegar um texto que ele não está disposto a investigar de forma correta e usar ele como bem entender. Porque através da alegorização, a Bíblia vira uma massinha de modelar. Você faz dela o que você quiser. Como você colocou o exemplo aí da parábola do bom samaritano. O que Jesus pretendia com essa parábola? Dizer, olha, você tem que agir, né, semelhantemente ao samaritano agiu, amando o seu próximo, ajudando o seu próximo. Quem é meu próximo? Perguntou o sábio da lei. Aí Jesus conta a parábola. E na parábola o herói era o samaritano, que era exatamente o odiado pelos judeus. Então Jesus ele foi provocativo com essa parábola, e ele foi muito direto com relação ao que ele queria demonstrar, que é amar o seu próximo, amar o próximo como a si mesmo. Agora, a pessoa pode pegar dela e fazer o que quiser através de uma alegorização, aí vira assim incubadora de heresia. Vira incubadora de heresia. Aí você produz a heresia que você quiser. O boi de Gideão. Eu já teve uma vizinha minha que ela pegou o dinheiro da água, da luz, das compras, o dinheiro que o marido dela tinha deixado em casa. O marido dela, que não é crente, era um cara viciado, mas trazia o dinheiro para casa, deixava com ela para ela administrar, pagar as contas, fazer o mercado e ficar com algum dinheiro na reserva. O que ela fez? Ela pegou o boi de Gideão, tá? Que era o dinheiro que estava lá. Ela foi conduzida a esse entendimento através de manipulações. Então, porque o boi de Gideão não era dele, era do pai dele. Então, pegou o boi do pai dele, quebrou o altar de Baal, sacrificou o boi ali no altar, e aí Deus se alegrou com isso. Só que você tem aí uma narrativa histórica descrevendo um fato com relação a um período em que Israel estava debaixo de escravidão. O povo havia dominado, se eu não me engano, os midianitas estavam dominando a terra. E Gideão foi levantado como um juiz, como um libertador. Esse é o contexto, tá certo? É acerca disso que está falando. Agora, através da alegorização, o cara consegue pegar essa narrativa histórica e transformar ela num objeto de manipulação, através do qual a pessoa entende que ela pode pegar aquilo que não é dela, porque Gideão pegou um boi que não era dele, trazer a igreja, que ele geralmente gosta de chamar de altar, não chamam nunca de
chama de santuário, chama de altar e tudo mais, e entregar aquilo que não é seu. Pronto, aí ela falou, agora é a minha vez, é o que eu tenho que fazer. Pega o dinheiro do que foi deixado em casa pelo seu marido, levou para a igreja e entregou tudo. E como é que vai pagar a água, a luz, como é que vai fazer o mercado? Não sei. Agora Deus proverá. E aí o que acontece? O que aconteceu foi que ela tomou foi uma grande lição. O marido dela ficou muito bravo com isso, mas graças a Deus conseguiu lá contornar a situação. E ela aprendeu que a Bíblia não é interpretada dessa forma. Por quê? Porque ela viu que Deus não pode ser manipulado. As pessoas manipulam o texto com o intuito de manipular Deus, fazer de Deus um joguete, fazer de Deus algum tipo de bolsa de valores, se aplica a 100 e ganha 1000. Então esse é certamente um grande risco, uma grande denúncia que tem que ser feita, e é necessário um posicionamento no sentido de entendimento sobre o que o texto diz, qual é a aplicação, tá certo? Quem era qual o objetivo do autor, o que ele estava querendo, a quem ele estava direcionando esse texto. Tudo isso é fundamental, tudo isso aí é importantíssimo. E aí, para não me estender muito, quero ser bem breve nas minhas palavras, eu preparei aqui um material onde eu vou usar 3 textos, tá? Eu vou ser bem breve mesmo na minha abordagem. Eu dei o nome aqui de o impacto do texto do Antigo Testamento, o impacto do texto do Antigo Testamento nas vidas de ontem, de hoje e o impacto que ele sempre terá, até a consumação dos tempos. Então eu vou utilizar 3 textos, tá? Não vou nem ler, eu só vou falar acerca deles. O primeiro é segundo livro dos Reis 22, 8 ao 20. Segundo livro dos Reis 22, 8 ao 20. O segundo texto é Neemias 8, 1 ao 9, tá? E o terceiro texto é Atos dos Apóstolos, deixa eu ver aqui direitinho, capítulo e versículo. Atos dos Apóstolos 7, 20 ao 60, tá? 7, 2 ao 60, perdão. É a grande pregação de Estevão, né, diante do Sinédrio. O primeiro texto trata do quê? O primeiro texto trata da situação que eu já até mencionei durante a minha fala, que é a situação em que o templo estava soterrado, o templo estava inativo, ok? E o rei Josias, ele realiza ali uma grande reforma, essa reforma também no âmbito espiritual, ok? Então vai ser agora expulso da terra e vai ser eliminado todos os altares, os altos onde eram adorados os falsos deuses, as imagens, esses objetos de culto, e o templo será reformado. O templo estava inutilizado, né, devido ao afastamento do povo, à apostasia do povo, e agora foi conduzido um grande trabalho de arrecadação. Então os valores foram arrecadados e depositados na mão de levitas fiéis que estavam à frente dessa grande obra de reforma, e agora estão empreendendo essa reforma do templo. Então estavam limpando tudo, estavam reformando aquilo que havia quebrado, e nesse trabalho de realizar essa grande reforma é encontrado então o livro da lei. E aí inclusive eu quero mencionar alguns textos aqui, alguns livros aqui eu quero mencionar, que eu fiz o estudo para poder entender um pouco melhor acerca do destaque, né, da importância desse texto. Eu sugiro esse aqui, ó, Comentário Histórico-Cultural. Ele vai esclarecer bastante acerca desse período. E sobre o que você estava falando de o método histórico-crítico e essa alta crítica textual que se forma a partir dele, eu recomendo a leitura desse livro aqui, ó, Novas Evidências, tá? Novas Evidências que Demandam um Veredito, de Josh McDowell. Eu dei uma lida acerca da defesa que ele faz contra as injustas acusações dessa alta crítica textual, a forma como eles usam 2 pesos e 2 medidas para analisar textos da antiguidade, como os textos tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento têm evidências arqueológicas extraordinárias para comprovar a sua fidedignidade, e mesmo assim os caras nem sempre analisavam com justiça. Às vezes foram muito injustos nas análises que fizeram. Outro livro também que eu me recordei para fazer essa pesquisa foi esse aqui, ó, A Religião de Israel. A Religião de Israel. Eu estava lembrando desse livro quando a gente pensou em fazer a live, né? E eu estava lembrando que Yesckel Kaufman, que é o autor aqui desse livro, A Religião de Israel, da editora Perspectiva, o livro aqui eu recomendo, é muito bom. Ele faz uma análise muito profunda sobre essa questão histórica
e teológica da religião, da fé de Israel. E nessa análise que ele faz, uma das coisas que eu gostei mais, que ele assim me chamou muita atenção, é que ele demonstra que a Sagrada Escritura nem sempre ocupou uma posição de destaque na vida de Israel. Nem sempre ela ocupou uma posição de centralidade. Durante muito tempo, Israel ficou muito mais apegado a outros conceitos, como por exemplo a terra. Então a terra é muito mais relevante. Deus era enxergado como Deus da terra, como Deus daquele lugar, ok? E eles também tinham muito mais destaque para os cerimoniais. Então você tinha todo aquele calendário de festas que era seguido pelo povo. Devido ao povo ter necessariamente um afastamento em relação ao culto a Deus, eles ficavam para fora da tenda e depois na construção do templo também ficavam no pátio externo entregando seu sacrifício, e os levitas que operavam isso, né, nas partes do pátio, né, com altar, depois lugar santo, e o santo dos santos somente o sumo sacerdote. Então você tem esse distanciamento, o povo está fora, né, e eles apenas são espectadores daquilo que está acontecendo em relação ao culto que está ocorrendo lá dentro. E as festividades, então eles têm todo aquele calendário de festas e tem essa questão de eles estarem na terra que foi dada por Deus. Então isso basicamente era o que mais caracterizava a sua fé. Sua fé estava muito ligada a esses aspectos muito externos, né? Então a liturgia é importante, mas só a liturgia vazia ela não sustenta uma vida espiritual. E Israel, infelizmente, durante muito tempo, ele foi muito litúrgico com a palavra de Deus, mas apenas um cerimonial, apenas uma fé nominal, tá certo? Não necessariamente de estar ligado, relacionando-se com Deus num âmbito mais profundo. Isso vai ser denunciado posteriormente. Davi vai fazer essa denúncia no Salmo. Vocês levantam a mão para mim e ouvir o meu rosto. Vocês oferecem sacrifícios e náuseas. Então você vai ter, devido a esse em relação à sua fé, né? Essa fé que não vai crescer. O da lei, ele é apegado simplesmente a essa prática repetitiva dessa liturgia. É um costume vazio. Aqueles que vão trazer juízo, né? Vão dominar sobre eles, vão castigá-los. Aí eles passam um certo período durante aquele juiz, enquanto aquele juiz está vivo. Aquele juiz morreu, novamente eles se inclinam a adorar Quemos, ou a adorar Baal, ou Astarte, ou Astarote, né? Ou adorar outra deidade que seja adorada por algum povo daquele lugar, e eles passam a adotar aquilo como seu Deus, o sol, a lua, as estrelas, eles constantemente retornam a essa situação de queda, constantemente retornam a essa situação de apostasia, de tal modo que chega um momento em que o tempo, a paciência de Deus, a tolerância de Deus cessa. Deus, como diz em outro momento, em outra ocasião, chegou à medida dos seus pecados, né? Chegou à medida, chegou ao limite. E é a situação que a gente enxerga aqui. O povo já havia, de tal maneira, reiteradamente, desobedecido os apelos proféticos, ignorado a Deus, se afastado de Deus, ignorado a lei de Deus, que chega um momento em que Deus já sentenciou, Deus já determinou que haverá um pesado juízo
haverá um duro juízo que vai recair sobre eles. O livro é encontrado. Os funcionários do rei Josias se espantam diante de uma breve leitura que fazem, né, do texto, do livro, observando com perplexidade que eles estavam muito aquém das exigências de Deus, daquilo que Deus havia determinado na Sagrada Escritura, nas suas leis. Quando fala acerca de lei, principalmente as leis de Moisés. Então eles percebem o quanto eles estavam distantes disso. Levam para o rei. O rei também rasga suas vestes, o rei fica transtornado. Ele consulta a profetisa Hulda. E a profetisa, usada por Deus, vai falar algo que mexe muito comigo. Inclusive, dos 9 pontos que eu destaquei, o segundo é esse. Houve um quebrantamento, né? Houve um arrependimento, houve, de fato, uma contrição por parte dele, por parte dos seus funcionários que tiveram contato com aquele livro, né? Com aquela verdade que eles estavam há tanto tempo distanciados dela, de que eles estavam constantemente desrespeitando, agredindo, né? Contrariando a vontade soberana de Deus. A profetisa diz, né, que Deus viu essa atitude de Josias, né? Deus levou em consideração essa atitude de Josias. O juízo não será cancelado, o juízo vai ser derramado sobre Israel. Mas Deus leva em consideração essa atitude de Josias, essa atitude de reformador, de querer trazer um conserto para a nação, de querer restaurar a fé da nação. Então, uma coisa que eu queria destacar é o risco do distanciamento, e foi assim muito conveniente que o Anderson trouxesse primeiro esse alerta com relação à forma do uso do Antigo Testamento, a maneira correta de se interpretar, porque dependendo da maneira como lidamos com o texto da Sagrada Escritura, nós vivemos uma mentira. Dependendo da forma como nós interpretamos a Sagrada Escritura, da forma como olhamos para ela, se com reverência e com respeito, nos submetendo a ela, ou se olhamos para ela como superiores a ela, como magistrados dela e podendo fazer dela o uso que nós bem entendermos. Se nós olhamos para ela dessa forma, nós vamos constituir uma interpretação heterodoxa, uma interpretação completamente equivocada e vamos estar vivendo uma mentira. E muitas pessoas na atualidade estão vivendo uma mentira na sua forma de viver o cristianismo. Tanto é verdade que naquele dia o Senhor Jesus Cristo encontrará muitos destes e dirá a eles abertamente, tá certo? Quando eles lhes disserem, né, em teu nome curamos, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônio. Ao que ele lhes responderá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Por quê? Porque não vos conheço. E por que que Jesus não os conhece? Porque não tem relação com eles. Não tem um relacionamento, não tem intimidade. Da mesma forma como Israel em relação a Deus, no seu contexto. Por que que não tem essa intimidade? Porque não tem esse entendimento. Então não foi devidamente esclarecido, não houve um contato com a lei, não houve um contato com a palavra de Deus, não houve um contato com Deus que se revela de forma geral na natureza, mas de forma especial na Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura não foi compartilhada, a Sagrada Escritura não foi respeitada, não foi acatada. Por não ter sido acatada, eles inventaram uma religião da sua própria cabeça e começaram a servir a Deus da maneira como bem entendiam. E o livro de Juízes, ele constantemente destaca isso. Cada um anda conforme a sua cabeça. E ele alega porque não há rei em Israel. Mas na verdade, o que podemos destacar, corroborando com ele, é porque não há lei. A lei existe, mas não é obedecida. A lei existe, mas não é acatada. Não se submetem a ela. Então andam com cada um conforme a sua própria cabeça, cada um conforme as suas próprias ideias. Então, para mim, esse é o primeiro alerta. Está muito relacionado a isso, a manipulação que se faz sobre o Antigo Testamento, a leitura mística, e quando eu falo leitura mística é no sentido de que o intérprete dela se entende no poder de interpretá-la como quiser, a partir das suas visões, a partir das suas revelações, a partir das suas estratégias, e ele manipula esse texto de tal maneira que ele não cumpre mais a sua função, que ele não traz mais a exortação que deveria trazer, não traz mais o referencial tipológico que deveria trazer. Quando lemos acerca dos sacrifícios, essa não é uma grande tipologia acerca de Cristo Jesus? Cristo não é o antítipo de tudo aquilo que era realizado em relação aos cerimoniais praticados em Israel? Quando nós vemos que Cristo é o Cordeiro,
que o seu sangue foi derramado, que seu sangue foi aspergido, não no templo construído por mãos humanas, mas no Santo dos Santos, num lugar celestial, quando vemos que ele é sacerdote conforme a ordem não de Levi, mas de Melquisedeque, são todos exemplos tipológicos que precisam ser comunicados, precisam ser esclarecidos para que as pessoas se apropriem desse valor e elas tenham o correto entendimento da grandeza de tudo isso. Agora, quando isso não é comunicado, ou quando as pessoas optam sempre pelo mais fácil, então pega algum texto aí que fale sobre Gideão, como eu já abordei aqui, ou sempre falando sobre Abraão, ou sempre falando sobre Davi e Golias, pronto, vai ficar sempre nisso. Só que a gente precisa amadurecer, como Paulo fala na sua carta, como o autor aos Hebreus também fala, né, que esperava que eles estivessem se alimentando de um alimento mais sólido, mas eles estão constantemente retornando àquilo que é básico. Então a gente precisa avançar nesse sentido de entregar ao povo o conteúdo rico, riquíssimo que há no Antigo Testamento. Aí eu resumo minha fala, tá certo? Para não me estender tanto. Utilizando o segundo trecho, o segundo texto, que é Neemias 8, 1 ao 9, do que eu estou falando? Ali em Josias, você viu a perplexidade de alguém que se encontrou com um texto fora de hora, quando já era tarde. E aí é um alerta para nós, para que nós não deixemos o tempo passar, para não ser tarde demais, tá certo? Porque Deus é um Deus de graça e de misericórdia, mas também é um Deus de juízo. E ele se mostrou, isso ficou muito claro na situação em que Deus reiteradamente avisou Israel, Israel ignorou, fez ouvido de mercador, e veio o juízo de Deus. Do jeito que veio o juízo sobre as 10 tribos de Israel ao norte, também veio o juízo sobre Judá. E sobre Judá veio a deportação para a Babilônia. Toda aquela situação, toda aquela mortandade, aquela destruição, o cativeiro na Babilônia, tá certo? Pelo menos 70 anos, eles retornam, vão reconstruir a muralha, reconstruir o templo, né? Você tem aí os profetas pós-exílicos que trabalham com todo esse incentivo para que eles reconstruam, mas vem a reconstrução mais importante agora, que talvez não seja tão abordada. Para mim, a reconstrução mais importante não era nem das muralhas e nem do templo, era a reconstrução da fé deles, a reconstrução do culto a Deus, do verdadeiro culto, da verdadeira adoração a Deus. E essa reconstrução ela é feita em cima do texto da Sagrada Escritura. Agora, perceba a diferença entre a atitude de Israel antes do exílio, antes da deportação para a Babilônia, como eles de fato ignoravam o texto bíblico, tanto que o texto bíblico estava esquecido, estava ignorado dentro de um templo que estava obstruído, que estava sendo reformado, e quando eles encontram ali o livro, eles estão perplexos diante daquilo, porque já havia um lapso temporal muito grande entre a prática que era feita em relação de respeito para com a lei e o esquecimento dela. Então, quando eles se encontram com ela, há aquela perplexidade do rei e daqueles funcionários. E esse povo agora, voltando do cativeiro, tem uma nova atitude, de acordo com a escola de Deus pela qual eles passaram, o tratamento de Deus. Israel foi mandado para o cativeiro babilônico, lá como Jeremias havia profetizado, vocês vão ter casa, vão plantar, vão colher, vão ter uma vida lá, e vocês vão passar por um grande período de ensinamento. Ezequiel nos fala melhor acerca disso, que esteve lá dentro do cativeiro, tá certo? E o anseio que é manifestado com o profeta Daniel com relação já ao retorno, quando Daniel lembra Jeremias, entende, né, a profecia falando acerca dos 70 anos, ora a Deus, Deus lhe revela coisas ainda maiores, a 70ª semana de Daniel, né? E acerca do retorno, as caravanas que vão retornar, né, com Neemias vai ser a última, Esdras e Zorobabel, né, que vão fazer aqueles grupos de retorno de judeus para reconstruir a terra. Quando você tem essa situação, com aqueles trabalhos, Esdras traz o livro. Esdras traz o livro da lei, é montado um púlpito, onde ele se coloca ali para fazer a leitura. Vai fazer a leitura daquele livro, né, de manhã até de tarde. Ele procede à leitura. Quando ele procede à leitura, no hebraico, o povo, a atitude do povo diante dessa prática, dessa leitura, é outra. O povo está agora quebrantado. O povo está agora atônito, está atento, só que também está entristecido. Porque devido à perda que eles tiveram em relação à sua própria cultura.
devido a estarem no cativeiro babilônico, que a língua local, a língua do mundo da época era o aramaico, tá certo? A língua desse contexto do mundo da época era o aramaico, uma língua que circulava entre essas nações, eles foram absorvendo essa língua aramaica. Quando Esdras faz a leitura no hebraico, há uma dificuldade de entendimento, né? Eles não estão conseguindo captar, não estão conseguindo absorver aquela leitura, aquela mensagem. Aí a necessidade, como é descrito no texto, que eu não vou ler para não me demorar muito, dos levitas que fazem o quê? A interpretação simultânea, que é onde vão surgir os chamados targuns, que são os comentários feitos a partir, primeiro, da interpretação do texto. O texto está sendo lido em hebraico, eles precisam entender em aramaico. Mas, além da interpretação, há a explicação. Então, há simultaneamente a interpretação hebraico para aramaico e também cabe uma breve explicação para que eles possam entender acerca do que ele está falando. E quando isso é feito, eu vejo nisso o começo de um grande avivamento. Então eu olho para esses dois textos do Antigo Testamento, de tudo que a gente poderia falar, eu quis destacar esses dois. O afastamento. Se a gente se afastar desse conteúdo, a gente vai pelo mesmo caminho. Um caminho de destruição da nossa fé, destruição do nosso culto, destruição da nossa liturgia, perda dos significados, porque o Novo Testamento, como o próprio Anderson falou, a partir do trabalho dos apóstolos, daqueles que saíram primeiro para pregar as boas novas, a base textual deles era o Antigo Testamento. Eles anunciavam Cristo no Antigo Testamento. Eles disputavam com o Antigo Testamento, que é o terceiro texto que eu vou trazer aqui, que é o de Estevão. Então você tem tudo aquilo que foi construído a partir da base, sim, foi do Antigo Testamento. As citações que Cristo fez, como o Anderson sugeriu aí, as diversas citações que ele citava literalmente, Antigo Testamento. A validação que Cristo fez do sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, não o profeta, mas um sacerdote, que é narrado lá no livro das Crônicas, que é o último livro do Tanar, do cânon hebraico. Tanar, Neviim, Ketuvim. No Ketuvim, Crônicas. Em Crônicas, esse personagem. Jesus cita do sangue de Abel até o sangue de Zacarias, citando aí, perfazendo todo o perímetro do Antigo Testamento nessa estrutura conforme o hebreu conhece, né? Taná, Neviim, Ketuvim. Sempre Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento é fundamental e a forma como lidamos com ele pode ser abençoadora ou prejudicial, a partir da responsabilidade que temos sobre a forma como comunicamos. E aí eu encerro minha fala, tá certo? Como eu falei, eu quero ser breve. A partir do afastamento que houve lá em Josias, o reavivamento que há em Neemias, reavivamento que está fundamentado sobre o estudo do texto, está fundamentado sobre o resgate, tá certo, da lei, o resgate do texto do Antigo Testamento, que está sendo compartilhado e explicado, né? Explicado corretamente ali. E a aplicação dele, o uso dele, quem fez esse uso? Aqui em Atos dos Apóstolos 7, 2 ao 60. Quem está fazendo o uso do texto agora é Estevão. Estevão, que foi um dos grandes nomes aí, o primeiro mártir da igreja, e que esteve ali fazendo um excelente trabalho, até que foi pego pelos representantes do Sinédrio, levado ali para um interrogatório, tá certo? E aí, nesse interrogatório, onde eles pretendiam coagi-lo a parar a obra que estava fazendo, coisa que eles também fizeram com os apóstolos, né? Devido à intervenção de Gamaliel, eles só chicotearam, mas a ideia era matar. Eles começam a tentar pressionar Estevão e o Espírito Santo de Deus toma ele, o que que faz? Você lê todo o texto aqui, extenso, eu destaquei alguns pontos aqui que eu achei relevante, achei bastante importante. Se você ler todo o texto, o que ele está fazendo? Ele está pegando toda uma narrativa histórica. Ele está pegando uma narrativa histórica que fala acerca, vindo lá de Abraão, chegando até Davi, e chegando até a situação do templo, e demonstrando, a partir das palavras do próprio Deus, de que ele não habita em templos feitos por mãos humanas. E ele coloca toda essa narrativa histórica em paralelo à atitude tomada pelos representantes de Israel do contexto dele. Então o que ele está fazendo ali? Ele está trazendo um paralelo entre este e aquele. Ele está fazendo a leitura, está declarando ali, tá certo, no seu discurso, toda essa narrativa histórica. E está fazendo o quê? Uma comparação entre aqueles do seu contexto e esses aqui. Do jeito que aqueles reiteradamente rejeitavam a mensagem de Deus através dos profetas, vocês estão agindo em semelhança a eles.
Da mesma forma que aqueles foram condenados pela pesada mão de Deus devido ao seu reiterado desprezo para com seus alertas, vocês também estão correndo o mesmo risco, né? Rejeitando aquele que foi enviado por Deus, Jesus Cristo, que foi enviado para a salvação de toda a humanidade. Então, quando ele arremata, eu quero só ler um trecho aqui no final. Ele diz aqui, ó: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Esse era o grande objetivo dele. Ele traz toda uma narrativa histórica, faz um paralelo entre este e aquele. Ele não pega simplesmente de lá e aplica aqui de forma irresponsável, como se ali houvesse a constituição de algo que estivesse sendo passado de forma prescritiva. Ele simplesmente aponta, do jeito que Jesus fez em relação ao caso de Cafarnaum, por exemplo, tá certo? Betsaida. Ele compara com Sodoma. Olha, se em Sodoma e Gomorra houvessem feito sinais que foram feitos entre vós, já eles teriam se convertido com saco e cinza. Ou seja, se aquilo que vocês estão vivenciando tivesse sido vivenciado por aqueles, então ele faz o quê? Um paralelo. Da mesma forma como Estevão está fazendo aqui, traçando um paralelo entre aquela geração desobediente e essa geração que permanece desobediente, que terá também o mesmo resultado. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, veja só, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora foste traidores e homicidas, vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardaste. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus, à destra de Deus. E aí você tem a situação do apedrejamento dele. Mas o que eu destaco, né, com esse terceiro ponto aqui da minha fala, que conclui, que fecha? Observe Estevão. Veja que Estevão, quando faz uso do Antigo Testamento, semelhantemente a Cristo, né, que também fez largo uso, aos apóstolos também, que fizeram largo uso do Antigo Testamento, eles sempre abordavam o Antigo Testamento respeitando a sua literalidade, respeitando a sua aplicação correta, estabelecendo paralelos de comportamento entre aqueles personagens e esses personagens, sem mistificar o seu uso, sem lançar a mão deles como se fosse uma massinha de modelar, adaptando ele aos seus interesses próprios, interesses pessoais. Então é necessário, semelhantemente a Estevão, também temos o mesmo respeito no lidar com os textos do Antigo Testamento, usando cada um dentro do seu contexto, entendendo cada um o seu propósito e fazendo a devida aplicação. Quando você faz a devida aplicação, ele é uma ferramenta poderosa nas suas mãos. Foi tão poderosa que irritou um sinédrio inteiro. Os caras não aguentaram a denúncia que Estevão fez contra eles, começaram a gritar histericamente e tiveram que apedrejá-lo. Mas ele, sendo apedrejado, foi recebido pelo Senhor Jesus Cristo de pé à destra de Deus. Então, a gente olhando hoje para o Antigo Testamento e olhando hoje para o Novo Testamento e vendo o contexto no qual nós estamos, é imprescindível que nós tenhamos cada vez mais dedicação no estudo, no entendimento, nos riscos, entendendo quais são as correntes nocivas, danosas, prejudiciais que estão ao nosso derredor, para pagar o preço, mas fazer a afirmação correta da Bíblia Sagrada, tá certo? Porque brevemente a gente vai ter que pagar um preço altíssimo para pregar a Bíblia. Pregar Romanos 1, por exemplo, vai custar muito caro, tá certo? Então, eu encerro minha fala aqui, foi muito menos técnica aí do que a do Anderson, que trouxe um conteúdo de fato que bem complicado, que com pouco tempo é difícil falar, mas você conseguiu fazer um bom resumo dele e acredito que foi muito proveitoso, tá certo? Então eu deixo essa minha fala como um alerta sobre a responsabilidade no uso do Antigo Testamento, tá ok? Fica aí então para quem quiser perguntar, comentar, falar, acrescentar. Ó, José, quer comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa? De Deus, tá acordado aí? Sebastião? Dormiu no teclado? Muito bom Foi mesmo bom o a negócio, viu? Foi boa oportunidade. A gente tem apresentação. que investigar temas bíblicos. Infelizmente teve esse Mas contratempo é isso aí, mesmo, a correria.
Minha cabeça está um pouco bagunçada no Eu sentido de sei. agenda, de data, É essas que é tudo coisas, na sabe? correria mesmo. É assim mesmo. Mas foi bom, a gente pode se reunir outras vezes aí. Eu gosto desse tipo de bate-papo, porque a gente pode fazer Sim, bem pois à é. vontade, né? Não tem aquela É formalidade verdade. toda. São assuntos, geralmente, que a gente não tem numa É, grade exatamente. A curricular gente de teologia, seleciona, né? aborda eles, legal, né? Discute sobre eles, é bem legal. Então, sempre aí a gente vai, se você quiser, a gente sempre pode Isso. selecionar um tema aí. Né? Hoje foi nós dois, na Vamos próxima pode pensar ser o só próximo aí. você, Vamos ver. tá? Aham. E aí você pode sugerir. Tem uma gama de amigos, mas infelizmente hoje eu também, É como dia de semana, é a gente alterou muito a data, né? Aí Qual o varão eles aí? não puderam participar. Ó, Amém. José aí, Pai do ó. Senhor, Eita, eu Pode gostei ser. muito do, amém. do conteúdo e essa ideia de ter É mais legal. é muito bom. E eu queria Sim. fazer uma pergunta para o irmão Júnior. Eu vejo hoje no meio evangélico muitos falando que o Antigo Testamento, como foi falado muito Hum. do Antigo Testamento, não, ele não Ah, eu serve sei mais como é. para nós Também hoje. vejo esse tipo de fala, viu? Sim. Vê muito isso, tipo, diz, o que passou, Eu passou sei. lá, lá não serve mais. Principalmente a turma Dízimo, que é né? Eu sei como é que é. antidízimo, né? Antidízimo aí eles Isso. usam mais ainda. Eu queria saber de você, como que nós, assim, assembleanos, como que nós lidamos com essa Olha, situação. para começar, o pessoal geralmente diz dízimo é da lei. Pronto, já caiu em erro, porque o dízimo é anterior à lei. A oferta é desde Adão, né? Adão, desde Adão também, mas principalmente Abel, né? Eu queria falar Abel. A oferta é desde Abel. Abel ofereceu o melhor, né? Dentre os seus, aquilo que ofereceu a Deus, né? Dos seus bens, né? Das ovelhas, ele ofereceu o melhor. Agora, você busca referencial de dízimo, Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. Abraão é anterior à lei. Então, o pessoal geralmente a encrenca deles é com dízimo, né? Para o Novo Testamento, você tem aquela fala de Cristo, né, em relação aos fariseus, que eles dizimam até o coinho, coisas mínimas, mas esquecem da misericórdia. Então Cristo fala, você tem que fazer essa sem esquecer aquelas. Então o dízimo era algo estabelecido já, não havia por que discutir mais nada em relação a isso. Então Cristo somente ratificou. Pelo contrário, alguém busca um lugar onde Cristo tenha proibido, não há. Ele tá a um lugar onde ele ratifica uma prática já corriqueira, uma prática já normalizada. Agora, com relação ao modo geral do Antigo Testamento, a fala do Senhor Jesus Cristo, para mim, ela é cabal. Ele diz assim: não cairá um jota, um tio, sem que tudo se cumpra. Então, o Antigo Testamento ele não é eliminado, ele é cumprido, ele é realizado. Então, o Antigo Testamento realiza-se no Novo. Você lê o Antigo Testamento pelos óculos do Novo. Então, é isso que eu percebi, inclusive, na fala do Anderson, que é você trazer o Antigo Testamento a partir de uma aplicação correta e olhando ele a partir da perspectiva do Novo Testamento. Então, os autores do Novo Testamento, os apóstolos, constante do Antigo Testamento. Quando você olha o uso que eles fizeram, você está olhando na perspectiva correta. A perspectiva de Cristo, a perspectiva de Pedro, de Paulo. O Antigo Testamento, ele é realizado, ele é cumprido, ele não é esquecido. Eu passo para o Anderson para ele concluir. Não, eu penso que uma forma de você contra-argumentar e deixar o cara no vácuo quanto a essa questão é você perguntar para ele o que significa Mateus 24:14, Mateus 24:15, perdão, aonde o Senhor Jesus evoca um Ah, texto de Daniel, aleluia. né? Quando vocês ouvirem que o sacrilégio terrível está num lugar santo, em que Ah, falou o entendi. profeta Daniel, então ele invocou ali plenamente o texto de Daniel. E muito mais do que isso, ele lançou o texto de Daniel para uma era Exatamente. Então, escatológica. estende-se para o futuro ali. Então, não tem como você ignorar É o verdade. Antigo Testamento. E até porque mesmo você lê Hebreus 11, ou você lê Atos 8, né, conforme o professor Edmilson Júnior leu,
você está vendo que os apóstolos estão fazendo uso do Antigo Testamento, em textos narrativos, inclusive, né, mostrando assim que continua ainda em plena atividade muita coisa do Exatamente. Antigo Testamento. Eu estou lendo o Antigo Testamento e eu estou apaixonado por ele, sabe? Tipo, eu acho muito interessante o Antigo Testamento, porque é uma maneira de você andar mais ou menos correto ali, né? Porque os Dez Mandamentos foi instituído lá no Velho Exatamente. Testamento, não foi? E ele é cumprido até hoje, né? Os Dez É base Mandamentos. para todas. É a base, Exatamente. né? Muito rico. O Antigo Então, eu Testamento é acho muito muito rico interessante o Antigo Testamento, mas gostei muito aí também. da palestra aí, foi uma aula, assim, espetacular mesmo, eu aprendi bastante hoje. Não dormi, tive um probleminha aqui no meu celular aqui, mas eu estava ouvindo Eu todo, não perdi agradeço. uma fala. Graças a Deus, eu que Muito agradeço. obrigado. Que bom que você gostou, estamos aí, podemos fazer outros temas, um horário um pouco mais cedo, mas Verdade. com certeza vai ser sempre uma bênção. Consideração, Sebastião, podemos Encerrar. encerrar? Vamos Vamos lá. encerrar com uma oração, então? Bom, José Francisco, ora por nós, irmão. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, Sim, Deus e graças Pai. te damos, meu Senhor, Se nós por estamos. tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Deus. Pai Palavra de querido Deus. e santo, que o Senhor vá abrindo nossa mente, para nossos Palavra. corações, Em nosso nome de entendimento, Pai, para aprender cada vez mais de Ti, Pai. Pai querido e santo, abençoa o Sebastião, que esteve conosco, abençoa o irmão Anderson, Pai eterno, abençoa o irmão Júnior, Senhor da glória, a mente deles cada dia mais, Senhor da glória, para Pai querido e santo, nesta noite, Pai, vídeo do Senhor, Pai, que a tua Pai, que precisam, Senhor, que estão sedentos, Senhor, Pai eterno, que todos Uma vez por mês ele abre lá para fazer esse trabalho.